Olá, bem-vindos. Hoje é dia 23 de julho, quarta-feira, e hoje vamos falar dos vários islãs no Oriente Médio. Vamos falar dos sunitas, dos xiitas, dos drusos, dos alauítas e várias outras coisas. Por que vamos falar sobre essa diversidade no Islã, especialmente no Oriente Médio? Eu falei para vocês recentemente em 3 vídeos, uma série que eu ainda devo continuar, sobre a estratégia do Ocidente de dividir para imperar, dividir para comandar o Oriente Médio. É uma estratégia antiga e continua sendo implementada até hoje. E falei para vocês que um dos aspectos dessa estratégia de divide e impera tinha relação com o sectarismo, tinha relação com dois tipos de variedade que a gente encontra no mundo árabe, no mundo muçulmano, e no Oriente Médio, em termos mais gerais. A primeira é a diversidade étnica. Então, você identifica-se e você pode, em cima da identificação dos vários grupos étnicos que existem na região, trabalhar o dissenso, trabalhar a divisão, trabalhar a polêmica, trabalhar a divisão e até mesmo o conflito. A outra variedade que existe na região é uma variedade religiosa. Tem a ver com a presença do Islã, do judaísmo, do cristianismo, das várias vertentes do cristianismo, do zoroastrismo e de outras religiões menores, mas essas são as principais. Você pode trabalhar o dissenso entre as várias religiões. Então, houve um tempo em que você trabalhava isto entre muçulmanos e cristãos, por exemplo, ou você pode trabalhar isto entre vertentes, né, ramos da mesma religião. E então aqui entra em questão a diversidade de ramos ou de vertentes do Islã com as quais você pode trabalhar para alimentar essa divisão, esse dissenso, o próprio conflito. Então, eu achei que era útil fazer um mapa, né, dessa variedade e também colocar esse mapa ou essa variedade em relação com alguns marcos fundamentais da história do Islã, para que a gente possa entender coisas muito presentes na atualidade do Islã, da região, do Oriente Médio, do mundo árabe, do mundo muçulmano. Eu, olhando aqui no canal, eu vi que há um ano, um pouco menos, eu já tinha feito um vídeo um pouco mais curto sobre xiismo e sunismo. Vocês podem revisitar esse vídeo se quiserem, mas eu aqui tentarei ser mais completo. Não sei se deixarei de dizer algo que eu tenha dito no outro vídeo, mas vocês estão convidados a ver todos os vídeos do canal de todo modo. Vocês estão convidados, aliás, a ver os demais vídeos, mesmo os mais antigos, a olharem aqui, apontarem a câmera para este QR Code para conhecer todas as plataformas, né, em que vocês vão encontrar o meu trabalho. Vocês estão convidados a se inscreverem, é claro, no canal, a virarem membros se acharem que isso é útil, a ativarem as notificações, comentarem, mandarem suas críticas, seus pedidos e darem o seu like ou o seu dislike
no conteúdo. Então, eu vou fazer esse mapa da variedade, digamos, do Islã. Antes disso, uma nota apenas rápida sobre a diversidade étnica no Oriente Médio. E no Oriente, se vocês quiserem, mas no mundo árabe e muçulmano, certamente. É claro que a gente pode falar em diversidade étnica na Europa, a gente pode falar na América Latina ou nas Américas. Na Europa, vocês encontrarão mapas que são normalmente étnico-linguísticos, né? O que nos ensina já uma coisa muito importante sobre o pertencimento étnico. O marcador talvez mais importante da etnicidade ou da etnia é justamente o da língua. Se vocês olharem no mapa da Europa, vocês vão ver que basicamente, com algumas pequenas exceções, os mapas étnicos linguísticos coincidem com o mapa nacional, o mapa do Estado nacional. Então, houve um movimento de criação dos estados na Europa que foi mais longo, mais, entre aspas, natural, mais espontâneo, né? Que fez com que, em torno de uma etnicidade, se identificasse uma nação e esse Estado territorial se formasse em torno desta população que pertence à mesma nação. Estou sendo simplificador aqui, mas só para marcar a diferença disto que vocês encontrarão, por exemplo, na Europa, com aquilo que vocês encontrariam olhando o mapa da diversidade étnica no Oriente Médio, no mundo árabe e muçulmano. Vocês vão ver que é muito maior, talvez, a diversidade e ela certamente não coincide, quer dizer, os vários grupos étnicos não coincidem com as fronteiras territoriais. É um tema com o qual eu lidei rapidamente num dos últimos vídeos sobre o divide e impera. Mas eu vou falar da diversidade religiosa e de onde ela surge, quais as grandes diferenças e qual é o impacto que isso tem na nossa vida hoje. Essa é a principal preocupação minha, lidar com o impacto disso na vida política e até mesmo nos conflitos que vem marcando esses universos, né? O mundo árabe, o mundo islâmico e o Oriente Médio. Então, primeira coisa a lembrar, eu disse isso naquele vídeo do ano passado sobre os sunitas e xiitas, vou ser mais conciso aqui. Vocês sabem, né, que o Islã é basicamente uma religião monoteísta que se pretende a continuação das mensagens do mesmo Deus único, abraâmico, o único Deus que teria se revelado em mensagens anteriores para os judeus e depois para o início do cristianismo e terminando com o Islã. Então, a religião muçulmana se vê a si mesma como uma continuação da mesma mensagem ao longo do tempo, ou seja, são interações, né, diferentes, são edições diferentes da mensagem do mesmo Deus em momentos históricos e para profetas diferentes, em lugares e para povos diferentes. Então, o Islã é uma religião que se vê a si mesma como continuação dos monoteísmos que a gente encontra no judaísmo e no cristianismo. Essa
continuação, essa terceira mensagem, se vocês quiserem, ela surge com um profeta que vai começar a receber essas manifestações divinas através do arcanjo Gabriel, por volta de 610 da era cristã, na Arábia, ou seja, na Península Arábica, no lugar que hoje é a Arábia Saudita. Ele era de uma cidade chamada Meca, de uma tribo chamada Quraysh, e de um clã que era o clã dos Hashemitas. E ele começa a receber essa mensagem, começa a pregar essa mensagem, e, em vida ainda, ele conquista um grande número de seguidores, e depois de 20 anos de profecia, ele já tinha se transformado num governante terreno, quer dizer, já tinha se formado em torno do profeta digamos, quase que um estado, um proto-estado, uma cidade, pelo menos, mas é um proto-estado que será governado pelo profeta. Então ele, entre os vários profetas, ele terá esta diferença, pelo menos em relação ao Cristo, isso é muito claro, é que o profeta Maomé, ou Muhammad, ele é ao mesmo tempo um enviado de Deus, um profeta de Deus, e ao mesmo tempo ele vai atuar como um governante terreno sobre aquele proto-estado, sobre aquela sociedade que, num primeiro momento, é o conjunto das tribos árabes reunidas agora sob a bandeira do Islã. Então ele unifica toda a Península Arábica e começa a estender os domínios do Islã para além da Península Arábica, chegando já no Levante Árabe, onde hoje é o Líbano, a Síria, a Palestina, um pouco do norte da África. Então, o evento, digamos, marcante para a religião muçulmana e que vai colocar muitas perguntas para a totalidade da história do Islã, é o que acontece quando morre o profeta. Uma vez que você tem um profeta, e esse profeta e ele diz de si mesmo que ele é o último dos profetas enviados pelo mesmo Deus único, as características que ele tem enquanto profeta ninguém mais poderá ter. Ele é reconhecido como tal pelo seu entorno, por todos aqueles que se renderam à religião muçulmana naquele tempo de vida dele. Enquanto ele expressava, digamos, as mensagens que recebia de Deus, e enquanto ele resolvia questões terrenas, questões políticas, questões cíveis, questões de guerra e de paz, não havia espaço para que alguém, digamos, resistisse ou colocasse em dúvida a legitimidade das ações do profeta. Claro que havia quem questionasse, mas, de todo modo, para quem fosse um fiel do Islã, as coisas estavam mais ou menos resolvidas pela autoridade que estava incorporada no profeta como um mensageiro de Deus e, portanto, como alguém que, em princípio, não podia errar e, portanto, estava resolvido o problema da autoridade, o problema do comando político, o problema do comando da sociedade. Quando morre o profeta, e esta é uma cena que representa, ela inclusive foi incluída na capa de um livro chamado justamente A Morte do Profeta Muhammad, que representa o momento em que o profeta tinha morrido e que a sua família se reúne em torno dele para lamentar esta morte. Então,
a questão que se coloca para os muçulmanos nesse momento e agora, né? Encerrou-se a mensagem divina com a morte do profeta. Provavelmente a resposta é que sim. Se ela tiver alguma continuidade, você precisa ter uma explicação para como se continua a receber uma mensagem divina sem que houvesse um profeta, né? Sendo que o Maomé era o último. E, é claro, quem seria o sucessor do profeta enquanto comandante da nação muçulmana, que agora já começava a se transformar num pequeno império e muito rapidamente ia se transformar num grande império, um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. Então, coloca-se a questão muito importante aqui e muito disputada desde o início sobre quem estaria legitimado a governar depois do profeta, depois da morte do profeta. Então, a história usual, e ela é uma história verdadeira, assim, pelo menos a maior parte das fontes concordam com essa disputa inicial. Havia uma divisão básica em dois grupos, ou duas posições principais no que diz respeito a quem deveria governar depois do profeta. Aqui eu vou, sei lá, dar um detalhe para vocês, né? Eu disse que o profeta era da cidade de Meca, da tribo de Quraysh e do clã dos Hashemitas, tá? Se vocês se interessarem, olhando aqui no QR Code, né, e se interessarem por essas discussões, eu convido vocês a procurarem ali a minha newsletter, né, na plataforma Substack, que se chama Cegueira Seletiva ou Selective Blindness. Ela é publicada nas duas línguas, né, em português e inglês. E eu tenho ali textos em que fazem parte de um grande livro sobre o Oriente Médio, permanente livro, um livro que eu chamei de livro sem fim, sobre o Oriente Médio. Ali eu publiquei um par de artigos ou de textos sobre a importância do pertencimento tribal, clânico, familiar entre os árabes na época do profeta e depois também, mas é claro, na época do profeta muito mais. O advento do Islã, na verdade, vai apagar um pouco dessa importância, mas ela vai continuar viva. E nós veremos no processo de tentativa de sucessão ao profeta, nós veremos os marcadores da importância do pertencimento tribal, clânico, familiar, de cada um dos candidatos, digamos. Então, Maomé, ou Muhammad, era de Meca, mas ele foi expulso de Meca no início, ou depois de alguns anos, né, de profecia, ou ele saiu porque já não via as condições de continuar ali. Vocês podem ver isso de modos diferentes. E o momento em que ele sai de Meca é, na verdade, um momento chamado Hégira, que marca o começo do calendário muçulmano. Nesse momento, ele vai para uma outra cidade chamada Yathrib, que era uma cidade, inclusive, mais diversa em termos religiosos. Era uma cidade que tinha uma presença maior de de tribos, de tribos judias, né? E alguns cristãos, certamente, existiam em Medina. Ele vai ser chamado pelos habitantes dessa região para governar
sobre ela, para ser uma espécie de árbitro entre as várias tribos que ali estavam. E ali ele vai conquistar vários novos convertidos e muitos apoiadores nas suas campanhas militares. Então, a partir do momento em que ele se instala em Medina, e passa a governar desde Medina, ele nunca mais volta a se instalar em Meca, ainda que ele reconquiste Meca, né? Mas o grupo dos primeiros muçulmanos que acompanharam a vida e a morte do profeta é dividido em dois grandes grupos. Os que tinham participado da Hégira junto com ele, ou seja, eram as pessoas de Meca, na sua grande maioria coraíxitas, quer dizer, pertencentes à tribo de Coraish, e alguns deles pertencentes à família do profeta, ou ao clã do profeta, que eram os Hashemitas, mas havia outros clãs. O clã Hashemita era um dos principais em Meca, era um dos principais de Coraish, ou seja, Coraish era praticamente a tribo preponderante em Meca, havia uma pequena presença de outras tribos, mas Coraish era composta, como tribo, era composta por vários clãs, alguns mais importantes, outros menos, alguns mais ricos, outros menos. O clã do profeta era o Hashemita, era um dos mais importantes, não necessariamente dos mais ricos. Então, então havia ali os emigrados, digamos, os que vieram de Meca, normalmente coraíxitas, e pertencentes aos vários clãs de Coraish. E havia o outro grande grupo, que era o grupo chamado dos Ansar, aquele dos apoiadores. Quem que era conhecido como os apoiadores ou os Ansar? Aqueles que apoiaram o profeta, mas que eram de Medina, né? Então, há uma primeira discussão sobre se seria possível que um membro dos Ansar, ou seja, alguém de Medina, alguém que tenha apoiado o profeta política, militarmente, religiosamente, mas que não tivesse vindo com ele de Meca, será que alguém de Medina poderia pretender suceder ao profeta? Havia candidatos para isso, mas essa ideia é afastada. Depois, então, decidiu-se que teria que ser alguém, ou prevaleceu a ideia, né, de que deveria ser alguém dos emigrados, alguém que tivesse vindo com o profeta de Meca, ou seja, alguém de Coraish. É claro que a gente pode ver para isso várias razões possíveis, mas é claro que dá para perceber aí um marcador da importância que ainda tinha o fato de você ser de Coraish, como era o profeta, ou seja, pertencente à mesma tribo que ele, e vai se colocar a questão também sobre se deveria ser alguém do mesmo clã ou da mesma família que o profeta. Claro que toda essa discussão é marcada por um fato fundamental, que a gente não sabe o que teria sido se esse fato tivesse inexistido. É que o profeta teve filhos, inclusive filhos homens, mas que morreram na infância, na primeira infância. Então, filhos sobreviventes, o profeta só tinha filhas mulheres. Então, não se colocava a questão de uma hereditariedade dinástica, ou seja, uma passagem do poder para um filho do profeta, porque ele não tinha filhos homens, né?
Então, a discussão só era possível entre quem tinha apoiado, quem tinha vindo com ele, talvez alguém que pertencesse ao à família dele, ao clã dele. Então, prospera a ideia de que deveria ser alguém de Quraysh, alguém que tivesse vindo com ele. E aí a pergunta era quem entre os de Quraysh? Tá? Há disputas várias sobre como se deu o processo, se houve algum tipo de esperteza, se houve algum tipo de conluio. O fato é que há uma primeira eleição e há basicamente dois candidatos vistos como mais naturais na primeira eleição. Um deles, aqui essa representação é a representação do profeta no meio e dos chamados 4 califas. Califa em árabe quer dizer simplesmente sucessor, né? Depois vai adquirir um sentido de um sucessor em termos religiosos, quer dizer, o califa vai passar a ser o nome dado à autoridade religiosa máxima, né, no mundo muçulmano. Aqui estão representados os 4 primeiros. O primeiro foi Abu Bakr, que era um dos primeiros convertidos, um dos emigrados, veio com o profeta na Hégira, né? E era mais velho, era alguém que tinha uma idade mais próxima da idade do profeta e era sogro do profeta. O profeta tinha casado, a segunda mulher do profeta era filha de Abu Bakr. E o candidato outro, visto como natural por muitos, era o Ali ibn Abi Talib, era o primo do profeta, genro também do profeta, casado com a filha do profeta, que se chamava Fátima. E Ali, na verdade, será uma figura central para o xiismo. Ele será a figura inaugural, na verdade, do xiismo. É claro que no tempo de vida dele ainda não se fala em xiismo como nós conhecemos o xiismo hoje, ou como as vertentes do xiismo hoje. O nome xiismo, ou Shia, decorre, na verdade, do fato de que alguns seguidores, né, do Islã, algumas pessoas do entorno do profeta, consideravam que o Ali era o sucessor legítimo, que deveria ter sucedido ao profeta, em primeiro lugar. E em árabe, a palavra Shia designa os seguidores de, ou aqueles que apoiam alguém. Então, é nesse sentido que a palavra vai surgir a partir dos seguidores de Ali, vai se começar a falar em Shi'at Ali, ou seja, os seguidores de Ali, os apoiadores de Ali, e esse nome, no futuro distante, designará, então, todos os xiitas, porque todos os xiitas têm o seu início nesse apoio inicial ao Ali como sucessor legítimo do profeta. Como eu disse, em base em negociações, arbitragens, ou conluios, ou negociações, tem várias teses sobre como a coisa aconteceu, mas o fato é que há uma disputa e Ali perde essa disputa. O primeiro califa vai ser Abu Bakr. Tá? Quando Abu Bakr morre, ele tem um califado curto, ele é sucedido mais uma vez, tem uma nova disputa, os apoiadores de Ali continuam a achar que era o Ali, e outros acham que deve ser uma outra figura também dos primeiros companheiros, e também na disputa, Ali é preterido mais uma vez e é eleito o Omar Ben Khattab como segundo califa. Ele vai ser um califa mais longevo, 10 anos, salvo engano. E depois, mais uma terceira vez, haverá uma terceira eleição
em que o Ali será mais uma vez preterido e será eleito o califa chamado Osman, né? E somente o quarto califa vai ser Ali ibn Abi Talib, ou seja, ele vai perder 3 eleições, digamos, se vocês quiserem, vai ser eleito como quarto califa. Vocês veem que aqui nenhum dos califas tem o seu rosto coberto. Então, vocês podem aprender, né, ou depreender disto, que essa ilustração não foi feita por xiitas, ela é uma ilustração otomana que não vê problemas em mostrar o rosto de Ali ibn Abi Talib. No universo xiita, isto não aconteceria normalmente, assim como o profeta tem o seu rosto escondido por um véu, o Ali ibn Abi Talib teria também o seu rosto escondido por um véu. Vocês veem que, não sei se dá para vocês perceberem isso muito claramente, mas essa figura, ela mostra um pouco a árvore genealógica, né, do profeta, mas também dos vários califas. Eu gostei dessa imagem porque ela carrega um pouco essa ideia de que havia uma importância grande relacionada a de onde você vinha, de quem você era filho, a que clã pertencia cada um desses personagens, né? Veio de Meca, não veio de Meca, e assim por diante. E o fato é que todos eles todos os 4, eram membros de clãs diferentes de Quraysh, da tribo de Quraysh, que era a tribo a que todos eles pertenciam, todos eles vindos de Meca, tá? Então, aqui também há uma lição que talvez, assim, algumas dinastias do mundo muçulmano, mais tarde, talvez tenham tirado lições aqui desse primeiro processo, é que se pensa, né, que, bom, o profeta foi sucedido por pessoas que eram da mesma tribo que ele, da mesma origem, mas de clãs diferentes, ou seja, entre os Quraysh havia uma preocupação de distribuir o poder, de não deixar todo o poder na mão de um único clã. Então, primeiro você escolheu um clã ao que pertencia Abu Bakr, depois o clã a que pertencia a Omar, depois o clã a que pertencia Osman, e aí só no quarto califado, né, é que você vai voltar para Banu Hashim, que era o clã a que pertencia ao profeta, e o seu primo Ali, né, ele era filho de um tio paterno do profeta. Será importante depois notar que Osman, né, o terceiro, pertencia a um clã de Quraysh que, no começo da vida profética, né, de Muhammad, era o grande adversário dos Hashemitas, da família do profeta. Então, o arqui-inimigo, se vocês quiserem, em Quraysh, em Meca, do profeta, vai ser um dos grandes membros desse clã, que chamava Abu Sufyan, de Meca. Tá? Isso vai ser relevante para vocês perceberem algo mais na frente. Mas Abu Sufyan por um tempo, o arqui-inimigo do profeta e do Islã, mas depois, quando o Islã chega vencedor a Meca, ele também se converte, todo o seu clã vai se converter, e seus filhos terão um papel muito importante no futuro do Islã. Então, assim, para os sunitas, né, que hoje a gente chama de sunitas, ninguém falava de sunitas nessa época, para os sunitas que vão virar a grande maioria do mundo muçulmano hoje,
Esses 4 primeiros califas são vistos como os califas bem guiados, os califas, que tinham conhecido o profeta, tinham se convertido enquanto o profeta era vivo, tinham vindo com ele de Meca. Então, considera-se que todos eles eram, pelo menos, inspirados, pelo menos sábios. Eles são ditos os 4 bem guiados, né? Depois, do quarto califa, depois do Ali, né, você vai ter uma primeira guerra civil, né, entre os muçulmanos, e você vai ter um processo de o império ficou muito grande. Esses primeiros 4 califas governavam a partir ainda de Medina, se não de Medina, pelo menos da Península Arábica, né? Mas quando morre Ali, o império já era bem maior, ele já ocupava a maior parte da África do Norte, todo o Levante Árabe, todo o Iraque, toda a Pérsia, né? Então, como o império ficou muito grande, em vários lugares do império surgiram poderes, né? Poderes seculares, poderes terrenos, sultões, se vocês quiserem, né? Sultão é a palavra em árabe para aquele que detém o poder, né? Aquele que detém a sulta. Começa a haver, então, uma disputa por redistribuição do poder ou, mais especificamente, na Síria, em Damasco, o sultão de Damasco, que é justamente o governador de Damasco, que é justamente filho de Abu Sufyan, ou seja, filho daquele senhor de um clã, que era um clã adversário dos Banu Hashim, aquele senhor que tinha sido o arqui-inimigo do profeta durante o começo, né, da profecia. Ele vira o governador de Damasco, por influência do pai, inclusive, e ele vai reclamar para si o título de califa, e vai reclamar a mudança, digamos, do centro do califado islâmico para Damasco, tirando isto da Península Arábica. Já os apoiadores de Ali, né, que eram os seus apoiadores desde a morte do profeta, lembremos, né, ele era o primo do profeta, tinha sido praticamente criado pelo profeta, porque ele era mais jovem. O profeta, que era órfão, né, tinha sido órfão desde criança, desde muito cedo. O profeta foi criado na casa do Ali ibn Abi Talib pelo tio paterno, né? Então eles foram criados na mesma casa. Ele era quase que um irmão maior ou um pai para o Imam Ali. Imam é o nome pelo qual ele é conhecido por ser o primeiro dos imãs xiitas, né? Casado com a filha do profeta, casado com ou a única filha ou a filha favorita entre as filhas do profeta, e teve os únicos netos, né, que a gente tem a notícia, digamos, do profeta. Então, os partidários de Ali vão sustentar que, depois da morte do Ali, quem agora deveria, de direito, né, continuar no comando da nação muçulmana, dos destinos do Islã, eram os filhos do Ali, netos do profeta, os filhos da Fátima, né? O primeiro deles era Hassan, chamava-se Hassan, o segundo, Hussein. Então, num primeiro momento, essa primeira disputa é vencida pelo governador de Damasco, chamava-se Muawiyah. Ele vence a disputa em relação ao irmão Hassan, né, o irmão mais velho, o filho mais velho de Ali.
e de Fátima. E o Hassan não é que ele abandona, digamos, a pretensão, mas, dadas as circunstâncias políticas e a diferença de forças, ele aceita, digamos, né, a legitimidade do governo de Muawiyah, enquanto ele é vivo. Depois ele vai morrer, disse, envenenado. Então, para os que virão a ser xiitas no futuro, mas os que até ali são os partidários de Ali e digamos, do que a gente chama os partidários da família do profeta ou da casa do profeta, eles acreditam que depois do Hassan teria que governar o Hussein, o segundo filho do Ali com a Fátima, o irmão mais novo do Hassan. E o Hussein, de fato, vai pretender ser ele o califa legitimado a governar. Mas o comando continuava em Damasco. Quando morre o primeiro califa omíada, né, desta dinastia que se instalou em Damasco, pretende-se que ele passe o poder de modo dinástico para o seu filho, que se chamava Yazid. Então, na realidade concreta, vai estar se instalando em Damasco uma mudança dramática em relação aos primeiros tempos do Islã, porque o Islã, que, né, tinha nascido como uma religião, um governo em que o poder vai passar para os companheiros do profeta, cada um de um clã diferente, por eleição, etc. Ainda que houvesse a disputa e a questão com Ali e com os sucessores de Ali, quando se instala o califado em Damasco, instala-se uma dinastia, passa a ser um governo dinástico de pai para filho, e que vai durar mais de 100 anos, né, no caso dos omíadas, e depois será substituído por um outro governo dinástico, uma outra dinastia, que vai se instalar em Bagdá, que vai ser a dos Abássidas, e a partir de então haverá na história do Islã muitos impérios ou muitos reinos muçulmanos, e que serão normalmente todos eles dinásticos, ou quase todos eles dinásticos, ou seja, todos vão assumir o modelo das monarquias que a gente conhece em outros lugares do mundo, em que o poder passa de pai para filho, a não ser quando há revoluções, revoltas, mortes, como chama, surpreendentes, etc. Isso é a realidade do Islã. Há uma dinastia, os omíadas vão comandar a partir de Damasco. Mas o Hussein não abandona o seu título, digamos, né? E vai partir para uma reclamação mais forte. Ele terá um estilo diferente do irmão, ele vai ser menos quietista, né, do que o irmão, e vai haver um início de confronto com o Yazid, o que é o califa em Damasco, e o Hussein, que tem a pretensão, né, de ser o governante legítimo, e que, não esqueçamos, tem partidários, tem muita gente que, de fato, gostaria de ver o Hussein governando, porque filho do Ali, porque filho da Fátima, porque o neto do profeta. Então, há todo um simbolismo aí, toda uma aura que vai se desenvolvendo em torno da figura dos descendentes do profeta, pela via da filha, e dos descendentes de Ali, que casou com a Fátima, né? Então, o Hussein vai ser o protagonista de um evento de importância, assim,
fenomenal na história do Islã, na história do xiismo, sobretudo, e que vai deixar uma lição muito importante para a atualidade do que a gente vê acontecer no mundo árabe muçulmano, no Oriente Médio, para a gente entender um pouco também a função da resistência, a mensagem que o xiismo deixa, lega, né, para a resistência de hoje, por que o Irã, que é xiita na sua quase totalidade, é um participante tão importante do eixo da resistência, etc. Então, qual é o digamos, o evento de que toma parte Hussein, que, portanto, será visto para os xiitas, depois, ao longo da história, como o terceiro imam xiita, né? Depois do pai, Ali, depois do irmão Hassan. Ele vai partir para uma batalha contra os exércitos de Yazid. Essa batalha vai acontecer perdão, eu tinha esquecido de adicionar aqui uma imagem. Essa é uma imagem que é a do Ali. Você vê que o rosto dele está coberto. Ele já tem essa representação como alguém que é revestido de alguma santidade, mas também aqui a imagem representa muitas coisas que foram ditas sobre o Ali, que são ditas até hoje, que incluíam a questão da sua força física, das suas proezas como guerreiro, como poeta e como pensador, como filósofo. Ele, de fato, é uma grande figura, né, na história do Islã, reconhecido mesmo por quem não professa o xiismo ou por quem não acredita que eles tenham sido imam, digamos, né? Aqui essa imagem é uma imagem de uma cidade do Iraque chamada Karbala, que é a cidade onde aconteceu a batalha entre o exército do Hussein, que não era mais um exército, na verdade ele tinha recebido a promessa dos habitantes de uma cidade do Iraque chamada Kufa, de que eles se juntariam a ele para lutar contra o exército de Yazid, mas um mensageiro de Yazid chega a Kufa antes, descobre essas intenções, evita que esse exército se junte ao Hussein e vai, então, comandar um grande exército que vai lutar contra um grupo pequeno de guerreiros que estavam com Hussein, junto com famílias, crianças. Então, o Hussein tinha consigo seus filhos, sua mulher, suas irmãs, né? Filhos, inclusive, recém-nascidos, né? E tinha, disse, 72 combatentes com ele, 72 guerreiros com ele, né? Quando chega o momento, e ele, claro, ele recebe mais uma vez, no momento da batalha, as injunções dos mensageiros de Yazid e de outros, né, membros, digamos, da nobreza muçulmana, dos generais que tinham vindo combater contra ele, toda gente que ele conhecia, é claro, né? E eles estão tentando convencer o Hussein a poupar, né, digamos, o sangue dos muçulmanos, se entregar. Na verdade, eles propõem a ele que ele simplesmente precisava dizer algumas palavras que em árabe são a fórmula segundo a qual você presta lealdade a um governante, né? Então, eles queriam apenas que ele dissesse que sim, Yazid era o califa legítimo dos muçulmanos e que ele, Hussein, prestava lealdade ao Yazid. E aí eles dizem: você pode ir embora em paz, né? Viver a sua vida tranquilamente.
desde que você diga essas poucas palavras, né? E ele, de fato, se recusa. E ele tem alguns discursos famosos que dizem que ele teria feito nesse momento da batalha, ou um pouco antes. Que é quase um poema sobre o significado de uma palavra, eu até vou traduzir isto em algum momento lá no Substack. E tem uma frase muito famosa em que ele também diz que estão me oferecendo uma opção entre a indignidade e a morte pela espada. E é como se essas pessoas não conhecessem quem nós somos, né? Que eles não sabem que nós preferimos 1000 vezes a morte à indignidade. Então ele se recusa a aceitar a legitimidade do governante de Damasco e ele acredita que isto era um passo fundamental na preservação do verdadeiro Islã. Quer dizer, não se tratava aqui ainda de xiitas e sunitas, porque a doutrina, né, do que a gente vai conhecer como as crenças ou as bases da crença sunita e as bases das crenças xiitas, elas vão se desenvolver com o tempo, elas não estão configuradas neste momento. Inclusive, um fato vai demonstrar isso muito claramente, é que Hussein é tido como o terceiro imam de um grupo de 12 para os xiitas duodecimais, que são a maior parte dos xiitas. Então, haverá ainda muita história para se desenvolver, como é que você chega no 12, por que você para no 12, né? Então, tem muita coisa para acontecer e para você desenvolver ainda enquanto doutrina, enquanto teologia, enquanto a representação dos poderes dos imãs e assim por diante, né? Então, nesse momento, era uma disputa entre, digamos, um caminho que o Islã tinha tomado, que era o caminho do poder dinástico terreno, visto pelo Hussein e pelos seus partidários como já corrompido, né? Já corrupto, já mundano, se vocês quiserem, e um Islã que seria o Islã, digamos, verdadeiro, o Islã puro, o Islã. E ele achava que assim, ele não poderia abrir mão desse caminho, digamos, de verdade, ainda que isto custasse o seu sacrifício. E ele teria proposto aos seus combatentes que quem quisesse podia se entregar, podia ir embora. Ninguém quer fazer isto. Eles são sitiados pelo exército contrário, não tem acesso à água, então tem toda uma narrativa de como assim, eles imploram por água, ele implora por água para as crianças, o filho dele menor, que era um recém-nascido, morre nos braços dele, atingido por uma flecha, os outros filhos dele vão ser mortos na batalha, só vai escapar um filho que estava doente, que não participou da batalha, mas de resto os combatentes todos vão morrer, eles vão fazer uma escolha de partir para a luta, cada um deles individualmente, então cada um deles vai lutar contra o exército contrário individualmente, até que fica o Hussein sozinho, então ele monta no seu cavalo e vai lutar contra esse exército, e rapidamente ele vai ser morto, eles vão cortar a cabeça dele e levar para o Yazid em Damasco, junto com os prisioneiros, inclusive o filho dele, que será o quarto imã, né, para os duodecimais, que é Ali Zain al-Abidin. Vão as irmãs dele, né, ser também levadas como prisioneiras. E isto será um grande marco da história do Islã,
e certamente do mundo xiita. Provavelmente é o marco mais importante no imaginário xiita, porque vocês percebem aí a importância do sacrifício por uma boa causa, da recusa, né, da indignidade, da recusa da humilhação, do símbolo da luta contra a opressão, da luta contra a injustiça, mesmo quando a situação é muito desfavorável para aquele que luta, né, pela causa justa, digamos. Então, vocês provavelmente que acompanham alguma coisa já do Oriente Médio ou do que a gente vem dizendo sobre o Irã, sobre o Hezbollah no Líbano, sobre a resistência, o Iêmen, né? Vocês vão começar a ver ecos aqui a disposição para o sacrifício, a importância da luta contra a injustiça, né? Isso tudo tem sua raiz nesse momento, como chama, inicial, né? Nesse momento seminal, que é o sacrifício de Hussein em Karbala. A foto aqui é uma foto de uma celebração que acontece todos os anos, quando vai chegar o 40º dia, né, da morte do Hussein. Muitas pessoas, milhões, nos últimos anos tem sido em torno de 20, 21 milhões de pessoas que vêm do mundo inteiro, muitas delas vêm caminhando por dias e semanas para chegar em Karbala neste 40º dia e comemorar os 40 dias da passagem de Hussein. Então, 20, 21 milhões de pessoas chegam a pé e vão cruzando várias cidades do sul do Iraque, onde tem toda uma tradição de serem recebidos muito generosamente pelos habitantes dessas cidades. Então, você vai andando e você vai recebendo comida, água, abrigo, ninguém te cobra nada, tudo isso é oferecido gratuitamente como uma coisa em homenagem ou em memória de Hussein. É uma coisa extraordinária. E todos os anos, no mundo xiita, comemoram-se 10 dias, que são os 10 dias do primeiro mês do ano lunar, o ano muçulmano lunar, que são os 10 dias digamos, do cerco a Hussein, o sítio, né, que foi imposto a ele, todo o drama que se desenrola ali e que termina no 10º dia com a morte do Hussein. Essa comemoração é chamada de Ashura. Todos os dias, portanto, em todo o mundo muçulmano xiita, há como chama, um luto que dura esses 10 dias. Há muitas cerimônias de luto, muitos homens de religião que vão fazer sermões durante esses 10 dias, todos os dias, né? Todos os dias há, portanto, uma comemoração, ainda que muito triste, e ela desemboca no 10º dia em uma celebração realmente em que há uma demonstração muito, muito grande de tristeza. As pessoas, em muitos lugares, você percebe que entra-se em transe. Em alguns lugares, tem o hábito de fazer, como chama, procissões, em que as pessoas se autoflagelam. Então, você tem realmente muito sangue, né? Oficialmente, no Iraque, no Irã e uma boa parte do Iraque, isso foi proibido. No Líbano, o Hezbollah proibiu a autoflagelação, mas as procissões acontecem e as demonstrações de muita tristeza são muito grandes. E quando você vê essas cenas, você percebe um pouco a força desse símbolo
para os muçulmanos xiitas, tá? Então, hoje, os muçulmanos xiitas, né, eles vão, inclusive, ter já muito cedo, né, não os xiitas como nós os conhecemos hoje, mais uma vez, tá, porque eles vão se desenvolver com o tempo, mas no século IX e no século X, aliás, já no século X, vai haver um grupo que é, digamos, um grupo dos que virão a ser conhecidos depois como xiitas ismaelitas, né? Eles vão, inclusive, conseguir dominar praticamente todo o norte da África durante, sei lá, uns bons 200 anos aí, e criarão ali, terão até a chegada do Saladino, né, do Salah ad-Din al-Ayyubi, que vocês devem conhecer por ter retomado Jerusalém, aos cruzados, mas o mesmo Salah ad-Din al-Ayyubi vai ser responsável pelo fim do califado fatimida, ou fatímida, que dominou o norte da África por um bom tempo e que era de inspiração xiita ismaelita. Tá? Então, hoje, os xiitas constituem, digamos, os números variam, é difícil saber exatamente, mas se diz que eles devem constituir algo em torno de 15% dos muçulmanos, enquanto que 85% dos muçulmanos são sunitas. Tá? As diferenças, assim, eu vou, né, pincelar algumas diferenças. Os sunitas, né, basicamente, eles são o que a gente poderia chamar de ortodoxia no mundo muçulmano. É como se você dissesse que, na verdade, todo mundo que não virou xiita ou que não adotou uma das vertentes do xiismo e tal, se tornou muçulmano sunita, ou seja, não variou muito em termos de inovações, digamos, né, na religião. A questão da autoridade para eles é meio que resolvida com base naqueles primeiros exemplos. É uma autoridade baseada no consenso, no consenso ou social, no consenso de sábios da religião. Eles levam muito em conta a tradição, ou seja, a tradição do profeta, mas também a tradição em termos mais gerais, né, do mundo muçulmano. O califado é algo não hereditário, mas eletivo, então cada califa podia ser eleito, inclusive eleito por esse consenso da comunidade. A variação que existe dentro do sunismo é mais uma variação de escolas jurídicas do que de, sabe, uma grande variação de pensamento religioso ou de grandes crenças ou de pilares da religião. Há uma variedade, há variações ou diferenças importantes entre as escolas jurídicas, mas assim, não muda na crença fundamental, não muda praticamente nada. E, diferentemente, é claro, dos imãs, dos xiitas, eles rejeitam a ideia dos imãs divinamente guiados, né, como os xiitas acreditam. Então, digamos, é uma vertente mais estável, mais ortodoxa, mais tradicional, mais, digamos, ligada ao texto do Alcorão e à tradição do profeta, né? Aceita, digamos, menos variação, menos
Então, por isso, menos revolucionário, menos predisposto a tentar derrubar um governo injusto. Estou falando historicamente, né? Não é uma crítica nem ao sunismo, nem ao xiismo, são apenas as diferenças sobre as quais há uma grande concordância de que sejam essas mesmas. Tá? Então, o xiismo que começa a se desenvolver com a ideia de que teria que ser o Ali ibn Abi Talib o primeiro sucessor do profeta, e depois com a ideia de que Hassan, o filho dele, teria que ser o próximo sucessor, depois o Hussein, depois o filho do Hussein, né? Como eu disse, é daí que vem o nome xiita, porque era Shi'at Ali, ou seja, o grupo de Ali, ou os seguidores de Ali. Aos poucos eles vão desenvolvendo, os xiitas, né? Vão desenvolvendo outros detalhes relacionados com esta legitimidade de Ali e dos seus sucessores para governarem. Tá? Então começa-se a construir a ideia de que havia alguma qualidade específica, né, desses imãs, que chega na própria infalibilidade ou próximo da infalibilidade, né, ou pelo menos que os imãs teriam acesso a verdades mais profundas sobre a mensagem que estava revelada no Alcorão, a mensagem que tinha sido transmitida ao profeta. Então, vai se montando aí uma ideia de que o imã, dentro do xiismo, é alguém que também é guiado divinamente, ele tem acesso a conhecimentos mais esotéricos, né, no sentido de mais secretos, menos evidentes, menos presentes, digamos, numa interpretação textual do Alcorão, e que em torno do imã havia os grupos que sabiam mais ou menos, mas que, de modo geral, esse saber não era distribuído entre todos, que haveria uma margem muito grande em que as pessoas não teriam acesso a esse conhecimento mais profundo, etc. Então, tem algo de mais iniciático, tem algo de mais esotérico, de mensagens menos evidentes ao leitor comum, e que esses 12 imãs, perdão, os 12 são para os duodecimais, mas que os imãs teriam essa característica especial, né? E que a legitimidade de cada imã decorria do seu antecessor, quer dizer, na verdade é uma linha de pai e filho, né? Vai passando depois de Hussein, passa para o Ali, e daí sempre do Ali, filho dele, né? Ali Zain al-Abidin, não Ali ibn Abi Talib, passa do Hussein para o Ali Zain al-Abidin, depois para o filho dele, depois para o filho daquele, e assim por diante, até chegarmos para os duodecimais, aos 12 imãs, o 12º, segundo os duodecimais, estaria em ocultamento e voltará no dia do juízo. Né? Então, há aí já uma inovação realmente bastante grande de teologia mesmo, né? de bases da crença, né? De pilares da crença, em que os xiitas acrescentam algo que antes não estava, digamos, na mensagem, não estava claramente posto na mensagem do profeta, que era a questão do imamato, né? Da posição diferenciada dos imãs
Eh, mas, como eu disse, essas disputas doutrinárias, teológicas, elas vão se construindo ao longo do tempo, elas não estavam claras desde o primeiro momento, né? Havia, por um bom tempo, a disputa sobre quem deveria ser o legítimo. Claro, como Hussein foi derrotado em Karbala e o, a primeira dinastia omíada dura 100 anos ali, quando cai a dinastia omíada, surge uma outra que vai derrubar justamente a omíada, vai surgir uma no Iraque, que vai se dar a ela a si mesmo o nome de Abássida. É interessante que os novos governantes da nova dinastia, eles se pretendem também, digamos, parentes consanguíneos do profeta, e tiram o seu nome do nome de um dos tios do profeta, Abbas. Ou seja, durante todo esse período, mesmo no mundo que será, como chama, oficialmente sunita, né, havia uma importância dada ao fato de que o governante ou a dinastia tinha proximidade com a família do profeta, tinha descendência direta da família do profeta, ou seja, a ideia que é central no xiismo de que os imãs legitimados são sempre herdeiros do profeta, ela não está ausente no mundo sunita de modo geral, ela inclusive ajuda muito a legitimar e a, digamos, dar bases sólidas para as dinastias. E mesmo no mundo, digamos, dentro desse universo sunita, ou desse universo em que o governo, pelo menos, é sunita, os califas ou os imãs xiitas, eles, é claro, continuam a viver, eles podem ser mais perseguidos ou menos, podem ter uma vida mais tranquila ou menos, eles podem ter, como chama, índole, né, mais revolucionária ou menos, mais combativa ou menos, mas o fato é que eles vivem dentro dessa comunidade e eles continuam a ter seus seguidores, continuam a ter as pessoas que acreditam neles enquanto imãs, enquanto governantes legítimos, enquanto califas legítimos, a acreditar nos seus ensinamentos, a seguir a doutrina que eles ensinavam e assim por diante. Mas, é claro, eles são minoritários porque o grande grosso, sim, da população segue aquilo que né, o governo impõe, a maioria aceita. E, é claro, depois, com a expansão do mundo muçulmano para outras regiões do mundo, que não o norte da África e o Levante, né, ali, o oeste da África, quando ele vai mais ao Oriente, aí realmente vai ser sempre sunita, porque os povos convertidos já não terão um contato tão grande com a história do xiismo. É claro que existe no Paquistão, existe na Índia, né, grupos xiitas, mas a grande maioria vai ser sunita, porque convertidos mais tardiamente, né? Haverá, claro, missionários de corte xiita que vão para todo lugar no mundo muçulmano e vão converter muitos ao xiismo, né? Então, eu falei já, né, da centralidade de Karbala, do sacrifício do Hussein, e como a partir da mensagem do Hussein, de Karbala, do seu sacrifício, né, vai marcar, digamos, sei lá, a psique, se vocês quiserem, xiita,
por uma primeiro, sim, o sacrifício tem uma centralidade muito grande na cultura e na visão de mundo xiitas, né? Especialmente a ideia, claro, do sacrifício pela boa causa, do martírio pela boa causa, da preferência do martírio sobre a indignidade, sobre a covardia, sobre o abandono da luta contra as injustiças, né? É claro que essa ideia de sacrifício, de luta o, contra a injustiça, de luta contra a opressão, por mais que você esteja em minoria, por mais que você seja a resistência minoritária, a resistência isolada, certo? Então, há uma obrigação de se levantar contra as tiranias, de, digamos, diminuir o sofrimento né, dos mais pobres, dos oprimidos, dos marginalizados, né? E há uma expectativa messiânica muito forte, porque justamente acredita-se na ideia do Mehdi, ou do Messias, que normalmente é o imã desaparecido, né? No caso dos duodecimais, é o 12º, no caso dos outros grupos, nós veremos qual vai ser a diferença entre os duodecimais e os demais. Mas tem uma coisa aí da aceitação do sofrimento, da aceitação do fato de que quem sustenta a verdade estará normalmente em condição minoritária, mas que mesmo assim é preciso lutar contra a opressão, contra a tirania. Claro que durante a história do xiismo, essa disposição para a luta, para o sacrifício, ela nem sempre estará evidenciada. Haverá momentos dessa história em que os xiitas vão adotar posturas mais quietistas, né? Se vocês quiserem, mais inclusive disse na literatura, né, sobre o Islã, sobre o xiismo, que os xiitas, em muitos momentos, vão praticar algo chamado taqiyya, que é até mesmo chegar a esconder o fato de que são xiitas para não sofrer a perseguição que muitas vezes era imposta a eles. Então, não é uma luta permanente, mas haverá momentos em que esse espírito será despertado e em que eles vão partir para a revolução, digamos, e um desses momentos, vocês verão, é o momento da resistência agora e do apoio à questão palestina. Eu vou, digamos, finalizar este vídeo aqui, estamos chegando perto da 1h20, e eu vou tentar amanhã completar com os outros ramos, né, com os vários ramos do xiismo. Então, eu vou falar, né, dos duodecimais, vou falar dos ismaelitas, vou falar dos zaiditas, depois vou falar de pequenos ramos que basicamente são ramificações do xiismo, mas que transformam tanto o xiismo que aí já fica difícil reconhecer. Então, eu vou falar um pouco do ibadismo, dos alauítas, dos drusos, dos alevitas, né? Talvez a gente entre um pouco nas escolas jurídicas, mas não necessariamente, e aí trazer com mais força a relação dessa variedade com o momento atual e a ideia do sectarismo como uma estratégia do Ocidente para dividir e governar o Oriente
do mundo muçulmano especialmente, e por que que hoje se volta a falar no fato, por exemplo, de que a Síria é constituída por curdos, que são um grupo étnico diferente dos árabes, por turcomenos, que também é um outro grupo étnico, por que que se diz que há grupos que são ainda, digamos, clãs árabes, né, ou grandes famílias árabes, ou seja, remete um pouco à ideia de que ainda são gente que vive na quase no quase sistema nômade ou com base em valores e princípios que a gente diria tribais, sem o digamos o entendimento mais negativo sobre a palavra. Vamos falar um pouco do que aconteceu nas ondas de reativação, né, do pensamento islâmico, que deu lugar à Revolução Islâmica do Irã, que é de corte xiita, e vamos falar do wahhabismo e do salafismo, que é a ponta, digamos, do que se deu no sunismo, que trouxe alguns fenômenos da atualidade muito perigosos, mas muito conhecidos, e ver como é que isto tudo se junta no cenário político atual no Oriente Médio. Espero que isso tudo interesse a vocês, tanto quanto me interessa. Aqui nós estamos, né, pincelando a superfície, mas é algo realmente fascinante. Convido vocês, então, a acompanharem a sequência amanhã. Amanhã ou depois, no máximo, tá? Então, até lá, não esqueçam de curtir, ativar notificações, contribuir se acharem que vale a pena, e checar o Substack com as newsletters, porque ali, em forma de texto, as coisas aparecem de um modo diferente. Nos vemos logo mais.